Seja bem-vindo aqui hoje, em nome de Jesus. Você que nos assiste online, seja muito bem-vindo. Nós vamos aqui trabalhar esse mês, essa série que nós estamos chamando Primeiro Lugar. Nós já ministramos a primeira mensagem dessa série, né? E aí nós interrompemos, porque tivemos a conferência na semana passada. Foi demais. Quem estava aqui? Foi maravilhoso, né? Nós tivemos mais do que 3.000 pessoas aqui durante a conferência. Foi lindo, foi maravilhoso, muito poderoso. Mas você que não assistiu a primeira mensagem dessa série, é muito importante você assistir. Deixa eu te explicar por quê. Porque a primeira mensagem não é a introdução dessa série, ela é o coração dessa série, né? E nós choramos muito aqui, nos arrependemos muito aqui diante da palavra de Deus, né? Onde nós vimos 5 pontos, né? Esses 5 pontos foram a busca, o amor, a renúncia, os sofrimentos e perseguições e o conserto. Então, qual é a busca da nossa vida, né? Qual é a intensidade do nosso amor para com Deus? Qual é a renúncia que o Evangelho nos pede? Quais são os sofrimentos e perseguições que o Evangelho nos traz, né? E qual é o conserto que nós devemos fazer diante da palavra de Deus? Então, nós choramos aqui, nós nos arrependemos, ficamos aqui, o culto durou horas e nós ficamos aqui chorando, nos arrependemos. Mas a grande questão é o seguinte: a gente recebe uma mensagem tão profunda, como a palavra de Deus é profunda, né? O evangelho verdadeiro, ele é profundo, é desafiador. Ele não exige muito, não. Ele exige tudo. O evangelho não exige muito, o evangelho exige tudo, né? O Senhor Jesus não nos pediu parte da nossa vida, Ele pediu a vida toda. Então, quando a gente assim se encontra com essa realidade, né, às vezes a gente chora, se arrepende e fica aqui como nós ficamos, né, no primeiro dia dessa série, chorando, nos arrependendo, e como eu tenho estado nos últimos meses mesmo chorando, né, e me arrependendo diante de Deus e abrindo mão da religiosidade, né, querendo viver o evangelho intensamente. Mas a questão é que muitas vezes as pessoas, elas choram, se arrependem, mas o que acontece quando elas se levantam? Às vezes deita no chão, chora, berra, né? É aquela melecada toda. Mas às vezes levanta e sai e vive a mesma coisa. Porque muitas vezes não sabe o que fazer. Então, assim como aquele dia foi muito intenso e muito, né, emocional, muito choro na presença de Deus, hoje nós vamos ser bem intencionais. Tá certo, querido? Porque hoje nós vamos fazer um caminho aqui por 3 palavras. Essas 3 palavras são desobediência, decisão e disciplina. Vamos falar essas 3 palavras? Então, eu quero te lembrar, então, os 2 primeiros pontos daquela primeira mensagem, né? O primeiro foi a busca. Nós aprendemos que a busca da nossa vida, de acordo com o que Jesus nos ensinou, a busca que deve estar em primeiro lugar, não é a paz, não é a felicidade, não é você estar de bem com os outros, não é. Né? Tem muita gente que pensa assim, não, eu estou buscando a paz, eu quero estar em paz. Bonito, muito legal, mas não é o primeiro lugar. Nós aprendemos Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E nós estudamos aqui aquele dia que estas, ele está se referindo a comer e beber e vestir, que ele tinha falado com os discípulos nos versículos anteriores. Mas então essa deve ser a busca. Fala comigo, a busca. Não é uma busca, é a busca. Por quê? Porque Jesus determinou essa busca como o primeiro lugar. Deve ter o primeiro lugar, Deus reinando sobre a nossa vida, como Jesus também orou, né, na oração conhecida como Pai Nosso, né? Que venha o teu e seja feita a tua vontade, né? Então essa deve ser a busca. Nós também vimos aqui o nível do amor que o Senhor nos pede, né? Fala, o amor. O Senhor não nos pediu para amá-lo de qualquer jeito, sabe?
assim, me ame aí do jeito que der. Não, ele falou, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então nós vimos que o nível do amor é intenso demais, é profundo demais, é completo demais. Agora, vamos ser bem sinceros. Se nós estamos aqui, todos nós queremos isso, sim ou não? Quem quer amar o Senhor de todo o seu coração, alma, entendimento e força? Nós queremos, claro, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que você assiste online e está assistindo aí, porque nós queremos amar a Deus assim. Nós queremos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, o que nos impede de realmente viver essa busca e esse amor? Bom, nós poderíamos dar muitas respostas do que nos impede, mas no fim das contas, todas essas respostas terminariam nessa palavra, a desobediência. Talvez você fale assim, não, pastor, mas na verdade não é a desobediência que me impede. Sabe o que é? É que tem um pecado. Aí vou dar um exemplo aqui. Tem o pecado do adultério que me impede. Tá, mas deixa eu te explicar. O adultério, antes de ser adultério, ele é uma desobediência do mandamento, não adulterarás. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, a desobediência é um pecado primário. E foi o primeiro pecado cometido por Eva, lá no jardim do Éden. E depois cometido por Adão. E geralmente, qualquer coisa que tem nos afastado da vida de Deus, está ligado à desobediência. Então, nós vamos aprender hoje como que Satanás tentou a Eva, quais são os truques, as cartas na manga que ele puxou para fazer Eva pecar, e que até hoje ele tem usado contra os cristãos, e eu tenho visto muitos cristãos que têm andado derrotados por caírem nas mesmas armadilhas que Eva caiu. Então vamos ver o que aconteceu. Olha lá, Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, o texto diz assim, ó, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. O que a serpente está fazendo aqui? Ela está desfalando o que a mulher disse que Deus tinha falado. Então, Eva disse para a serpente, o Senhor falou que se a gente comer deste fruto, certamente nós morreremos. Aí agora Satanás vem falar para Eva, certamente você não vai morrer. Certamente. Já eu vou explicar o que é isso aqui. Aí o texto continua dizendo, a serpente falando com Eva, olha, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o que a serpente está falando com Eva. Presta atenção. A serpente não está falando com Eva o que Deus sabia, porque a serpente não sabia o que Deus sabia. A serpente está mostrando um engano para Eva. Ela está enganando Eva e está falando assim, ô Eva, deixa eu te explicar. Deus sabe que no dia que você comer deste fruto, os seus olhos se abrirão. Deus sabe que aí, se você comer desse fruto, você vai ficar igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. Por isso que Ele mandou você não comer. O que a serpente está dizendo é mais ou menos assim, Deus, na verdade, Eva, Ele está te enganando. Deus, na verdade, Eva, Ele tem medo que você se torne igual a Ele. Então, eu quero falar aqui das 3 tentações que Satanás colocou diante de Eva. O que Satanás estava gerando? A primeira coisa é duvidar do mandamento do Senhor. Fala isso comigo. Quando que Satanás fez isso com Eva? Fez Eva duvidar do mandamento do Senhor. Quando o mandamento do Senhor era assim, ó, se você comer, certamente morrerá. Aí a serpente vem e fala assim, é certo que você não vai morrer. Certamente você não vai morrer.
Então agora tem uma dúvida, uma semente de dúvida no coração de Eva. E aí, eu vou morrer ou não vou morrer? Eu vou morrer ou não vou morrer? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí a segunda tentação que foi colocada diante de Eva foi para fazer Eva duvidar da intenção do Senhor. Veja, o Senhor mandou que Eva não comesse aquele fruto, que Adão não comesse aquele fruto, porque se eles comessem, a morte ia chegar a eles e a seus descendentes. E é por isso que nós morremos até hoje, na nossa carne. Você está entendendo? Não era para sermos eternos em nossa carne, agora não podemos ser mais. Entendeu? Para sermos eternos agora, teve que ter a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, para que um dia o nosso corpo ressuscite glorificado como o dele. Graças a Deus nós temos essa bênção de receber um novo corpo glorificado, não é? E viver eternamente nesse corpo glorificado. Mas todos aqueles que não têm Jesus não têm essa bênção. Então o Senhor estava protegendo Eva, mas o que a serpente fez foi não. O motivo não é esse não. Deus mandou você não comer, porque Ele sabe que o dia que você comer, seus olhos se abrirão e você será igual a Deus. Você está entendendo? Então é duvidar da intenção de Deus. Foi a segunda tentação. A terceira tentação foi desejar o crescimento sem Deus. Vamos falar isso bem alto? Desejar o crescimento sem Deus. A serpente falou com Eva assim, ó: vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Entendeu? Você vai expandir, você vai crescer, sua visão vai abrir, sua mente vai aumentar, você vai conhecer sem Deus. Você sabe que é o mesmo pecado que Satanás caiu por causa desse pecado, porque ele quis se tornar igual a Deus, ele quis se elevar para ser igual a Deus. Então fala comigo assim, essas três tentações, fala comigo: duvidar do mandamento do Senhor, duvidar da intenção do Senhor e desejar o crescimento sem Deus. Bom, por que isso é importante? Porque a maneira que Satanás tentou Eva é a mesma maneira que ele tem prendido, derrubado, destruído muitos cristãos. Nós temos que entender que nós não vivemos mais debaixo da antiga aliança, da antiga lei, mas que todo o escrito do Antigo Testamento, ele serve como ensino, instrução, fundamento para nós, como disse o apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios capítulo 10, tudo foi escrito para nós termos como exemplo. Então, o livro de Gênesis é o livro dos princípios, e nós precisamos saber de uma coisa, fala comigo: Deus não muda. Então, existe um paralelo muito forte, muito grande entre o Antigo e o Novo Testamento, que nós precisamos crescer nessa revelação. Por exemplo, Gênesis 1, 28, o Senhor abençoou a criação, abençoou Adão, e o Senhor falou assim, ó: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O Senhor disse isso lá quando Ele criou Adão e Eva. Sabe que o pecado veio, então a destruição começou a acontecer na terra, o pecado se multiplicou muito, então veio o dilúvio. E quando veio o dilúvio, o Senhor avisou ao pregador da justiça, qual era o nome dele? Noé. Noé construiu a arca, a família de Noé foi salva, não foi assim? E quando o dilúvio terminou, as únicas pessoas vivas na terra era a família de Noé. Então Noé ia recomeçar a espécie humana. O que Deus falou com Noé? Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. É o mesmo mandamento e a mesma bênção dada para Adão, agora foi dada a Noé naquele recomeço. Esse mesmo coração do Deus que não muda é o mesmo até hoje. E no Novo Testamento, essa mesma bênção
E esse mesmo mandamento foi dado por Jesus aos seus apóstolos. Porém, agora, eles não iriam mais encher a terra através de filhos biológicos, mas eles iriam encher a terra de filhos espirituais que nasceriam pela fé em Cristo Jesus através da pregação da palavra, fazendo aquilo que Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo, né? O novo nascimento que vem pela fé em Cristo Jesus. Mas Jesus deu o mesmo mandamento para os apóstolos: vocês vão encher a terra, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, porque o plano de Deus é que toda a terra se encha de muitos filhos e filhas semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, querido? Então, no Novo Testamento, nós temos que saber isso. Deus nos deu um destino e Deus nos deu um caminho para cumprir esse destino, para chegar a esse destino. Por exemplo, se eu falo com você assim, você precisa ir lá na feirinha da beira-mar. Esse é o destino que eu te dei. Você ir até a feirinha da beira-mar. Então, aqui é a sua origem, lá é o seu destino. Muito bem. Agora, para chegar nesse destino, daqui para a feirinha da beira-mar, você pode pegar muitos caminhos. Entendeu? Você pode ir pela Via Expressa, né, pela Raul Barbosa. Se você quiser dar a volta lá na Calcaia, ir lá pela Barra, você vai chegar lá na beira-mar. Pode ir pelo Castelão, Washington Soares, você vai chegar na beira-mar. Tem muitos caminhos para chegar àquele destino. No Novo Testamento, o Senhor nos revela o nosso destino e Ele também nos revela o caminho para chegarmos ao destino. O problema de muitos cristãos é não entender nem o destino, nem o caminho. Às vezes entende o destino, mas não entende o caminho. E aí Satanás vem nos tentar com as mesmas tentações. Ele quer nos fazer duvidar do mandamento do Senhor. Você está entendendo? Ele quer falar com a gente: não, não é bem assim não. Não precisa fazer isso não. Entendeu? Ou ele quer nos fazer duvidar da intenção. Não, rapaz. A liderança da igreja está falando isso aí, mas a intenção é aquela. Satanás quer fazer a gente duvidar da intenção do mandamento do Senhor. Você está entendendo? E Satanás também quer nos tentar a crescer sem Deus. Eu dou conta, vai dar certo, eu dou conta. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu posso ir sem Deus, eu posso fazer sem Deus. É o pecado da Torre de Babel. Eu quero crescer e ser grande sem Deus. Entendeu? Então nós vamos derrubar isso em nome de Jesus. Amém, querido? Então ainda estou na desobediência, né? Muito bem. Olha como Jesus revela o destino que Ele tem para nós. Deixa eu te falar, eu poderia pegar muitos textos da Bíblia. Por que eu peguei esse? Por que eu creio que o Espírito Santo me deu esse texto para falar sobre o nosso destino? Veja bem, porque quando a gente está fazendo um discurso, esse discurso tem muitas intenções, tem muitas variáveis, depende de quem está falando, depende de quem está ouvindo, a cultura de quem está ouvindo. Então, se eu for pegar um discurso de Jesus, eu posso ter que interpretar para quem que ele está falando, qual é a cultura da pessoa que está ouvindo e tal. Mas esse texto que eu vou pegar não é um discurso de Jesus, é uma oração de Jesus. Então, é Jesus e o Pai. E por que eu creio que o Senhor me deu esse texto? Porque esse texto não tem como você pegar mais a essência do coração de Jesus do que ver o que ele ora. Quando você está vendo a oração de Jesus, só Ele e o Pai, então é possível você capturar a essência, o profundo do coração de Jesus que Ele deseja para nós. Agora, você sabia que Jesus orou por você e que a oração que Jesus fez por você, por nós aqui, Ele orou por nós e essa oração está registrada na Bíblia e Ele fala que é por nós. Então, é muito interessante nós descobrirmos o que Ele orou por nós. Porque essa é a profunda vontade dEle para nós, gente. É a oração de Jesus.
por nós. Entendeu? Nós temos que dar atenção para isso. Então, vamos ler. João 17, 20. Olha, Jesus estava com os discípulos e ele começa a orar. E olha como ele ora. Não rogo somente por estes, que eram os que estavam com ele, né? Mas também por quem? Por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quem aqui veio a crer em Jesus por intermédio da palavra? Você está entendendo? Jesus está orando por você. Você nem tinha nascido ainda, Jesus já estava orando por você. Quero te falar que a Bíblia diz que ele ora até hoje por você, ele intercede por você diante do Pai, até hoje. Mas lá ele estava orando por você, ele está falando, Pai, eu não estou orando somente por esses aqui, ó, por esses discípulos aqui, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Então ele está orando por quem? Por nós, os que cremos, amém? Agora, o que ele orou? Ele continua então a oração falando, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, fala bem alto, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja bem, ele não orou dizendo, Pai, eu oro por eles, a fim de que eles sejam unidos. Não, ele não orou para que fôssemos unidos. Ele orou para que fôssemos um. É muito diferente. O pastor Eibe, ele tem um livro chamado Purê de Batatas. E lá nesse livro ele fala a diferença entre um saco de batatas e um purê de batatas. O saco de batata, as batatas estão todas reunidas no mesmo lugar, mas ainda é possível separá-las. Elas estão unidas, mas não são um. Certo? Se uma apodrece, ela começa a apodrecer as outras ao redor. É um saco de batata. Se você mexe muito o saco, se tiver um mover lá no saco, as batatas se batem e se ferem, porque é um saco de batata. Mas quando você consegue colocar aquelas batatas na água, a água da palavra, porque a Bíblia diz que a palavra é a água que nos lava. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro falou, o Senhor nunca vai me lavar os pés. Jesus falou, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí, Jesus falou assim, Pedro falou assim, então, Senhor, lava o corpo todo. Pedro era 8 ou 80, né? Aí Jesus falou com ele assim, vocês já estão lavados pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 13. Se você ler Efésios 5, verso 25, diz que o Senhor lavou a igreja pela lavagem de água, pela palavra. A palavra é a água que nos lava. Então, quando você consegue colocar essas batatas dentro da água e ligar o fogo, você começa a cozinhar essas batatas. De repente, a casca começa a ficar molinha. A casca vai ficando mole. E as pessoas vão tirando essa casca, essa máscara, a máscara do orgulho, da soberba, e elas vão arrancando, e elas vão falando, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero ser soberbo. De repente elas estão procurando a liderança, estão confessando os pecados, estão pedindo ajuda, e aí essas batatas agora estão cozidinhas e sem máscara. Aí elas estão prontas para serem amassadas juntas. E aí sabe o que acontece? Nunca mais você vai poder identificar que batata é que batata. Porque agora não existe mais uma batata e outra batata. Agora é tudo uma coisa só. Um purê de batata. Nunca mais você separa. Então o Senhor Jesus, ele não orou falando, eu oro para que eles sejam unidos. Não. Ele falou, eu oro para que eles sejam um. Um com o Pai e o Filho, mas também uns com os outros.
Isso é possível na nossa própria vontade? Não, por isso que o texto continua, o verso 22 continua dizendo: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Repete comigo bem forte assim: para ser um, Jesus me deu sua própria glória. Jesus deu a glória dele para nós, o poder dele para nós, para nos fazer um. Não é na nossa força, é na força deles. E ele continua dizendo: eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Fala bem alto para mim: para que o mundo conheça. Fala mais alto: para que o mundo conheça. Conheça o que? Que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O que Jesus está falando é o seguinte: nós aqui temos um destino, e o nosso destino é ser um com o Pai e o Filho, e ser uns com os outros. E esse destino nos dá um propósito. E que propósito é esse? Que o mundo saiba, que o mundo conheça. O mundo conhecerá através de nós, quando formos um com Ele e uns com os outros. 7, 10, 30. Pastor, não estou conseguindo. Se exponha mais à glória de Deus. Porque Ele nos deu a sua glória para que fôssemos um. Você está entendendo? O que Satanás quer fazer? Satanás quer fazer você duvidar disso. Satanás quer fazer você desconfiar da intenção de Deus. E Satanás quer fazer você pensar que você dá conta de ser sozinho. Eu e Deus, e Deus e eu, e eu e Deus, e Deus e eu e Jesus, e Jesus e eu. Não, ele não falou isso. Ele falou que é você e Deus e eu. E quem está do seu lado. Não, mas essa pessoa que está dentro do meu lado, ela, você é perfeito, né? Não, mas quando eu relaciono com as pessoas, elas me ferem. E você não fere ninguém, né? É um porco-espinho falando do outro. Né? Tem que deixar o Senhor fazer a gente ficar bem cozidinho. A gente tem que ficar bem cozidinho, bem molinho, bem facinho. Está entendendo? Então, agora, esse é o nosso destino. Agora, como foi que Jesus ensinou os apóstolos a gerar isso? O que Jesus falou? Qual foi a ordem de Jesus para os apóstolos? Então, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, diz assim, ó, Jesus falando aos apóstolos, isso aqui é depois que ele ressuscitou, tá certo? Ele já tinha sido crucificado, morto, aí tinha ressuscitado, ele ia subir aos céus. Antes de subir aos céus, ele estava reunido com os apóstolos, e aí ele disse isso aí: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então fala comigo: ensinando. Primeiro ele falou batizando. Quem aqui já é batizado? Diga aleluia. Você que não é batizado, se batize, em nome de Jesus. Mas, se você já é batizado, a próxima parte é o ensino. Fala comigo: ensino. E deixa eu te falar, de uma maneira geral, o brasileiro, de uma maneira geral, está aprendendo a ser mais estudioso. De uma maneira geral. De uma maneira geral, o brasileiro não tem sido muito bom em ser grande estudioso. Mas isso está mudando. Está mudando. Amém? Cutuca quem está do seu lado com a agulha assim e fala: está mudando. Está mudando. Por quê? Presta bem atenção. O ensino era
tão importante, que se você ler Atos capítulo 6, o que estava acontecendo lá? Eles tinham que distribuir os pães para os pobres, mas um certo grupo não estava recebendo os pães. E eles foram, então, reclamar com os apóstolos. E aí eles chegaram aos apóstolos e falaram assim, não estão entregando o pão para aquela turma ali, vocês deviam cuidar disso. O que o apóstolo Pedro respondeu? Ele respondeu assim, não é justo largarmos o ministério da palavra para servir às mesas. E ele falou, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para que eles sirvam às mesas. E quanto a nós, nos dedicaremos ao ministério da palavra e da oração. O ensino. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo se lembra que Jesus curou muitos enfermos, né? Que Jesus amava os pobres, né? Mas engraçado, ele não foi chamado de curandeiro, nem de médico, nem de ajudador dos pobres. Sabe de que ele foi chamado? De mestre. Mestre. Por quê? Porque ele estava ensinando, ele vivia ensinando. É uma ênfase das Escrituras. O apóstolo Paulo, quando está aconselhando a Timóteo, ele dá vários conselhos a Timóteo sobre como lidar com a igreja, sobre como atender os pobres, sobre como cuidar das viúvas que são verdadeiramente viúvas. Aí ele chega numa hora que ele está falando do salário dos pastores, dos presbíteros, né? A palavra presbítero é aquele que preside. E aí ele fala que tem um tipo de pastor que está dirigindo uma obra, que ele deve ser considerado digno de receber o salário dobrado. Sabe que tipo de pastor era esse? Vamos ler 1 Timóteo 5,17? Olha o que o texto diz. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam em quê? Na palavra e no ensino. O que a Bíblia está nos mostrando? Que isso é importante demais. A palavra e o ensino é importante demais. A gente tem que valorizar demais. O ensino é o caminho que nos leva ao destino. Nós temos que saber disso. Muitas pessoas querem chegar ao destino, mas nunca chegam porque não se expõem ao ensino. Se você não se expõe ao ensino, você não alcança o destino, porque o ensino é o caminho que Deus escolheu. Mas Satanás quer fazer você duvidar disso, ele quer falar, não, pode comer do outro. Não, isso aqui é besteira, rapaz. Você está entendendo o que eu estou falando? Então eu quero te lembrar aquelas 3 tentações que foram feitas para fazer Eva ter 3 pensamentos. Número 1, duvidar do mandamento do Senhor. O outro, duvidar da intenção do Senhor. E o outro, desejar crescimento sem Deus. Eu queria que deixasse isso aí nas telas para mim agora. Presta atenção. Eu falei que na primeira mensagem dessa série, nós ficamos tudo julgados no chão aqui, chorando e babando, e chorando e arrependendo diante de Deus. Foi ou não foi? Foi ou não foi? E ficamos aqui, talvez por 1 hora, só chorando e adorando, pedindo perdão, nos arrependendo diante de Deus. Maravilha. Mas nós levantamos e fizemos o quê? Isso é que é a questão. Porque não adianta nada se a gente vem aqui e chora, perdão, Senhor, e levanta e não faz nada. Entendeu? Não podemos fazer isso. Então, deixa eu te dar exemplos claros. É possível que, se você pegar os cristãos do Brasil todos, perguntarem para eles assim, o que é regeneração? É possível que eles não saibam responder o que é regeneração. O que é justificação? É possível que a grande porcentagem não saiba o que é. O que é glorificação?
não sabem o que é. Você está entendendo? São coisas básicas do Evangelho que as pessoas não sabem. Você quer ver uma coisa? Eu marco aqui um culto na igreja e eu falo assim, gente, vai ter um culto maravilhoso, nós vamos nos derramar na presença de Deus, nós vamos adorar, a glória de Deus vai descer, o fogo de Deus vai cair, nós vamos sapatear e rolar no chão. Vem 10.000 pessoas. Mas se você fala assim, nós vamos ter uma reunião de ensino, os 10.000 não vêm não. Porque as pessoas querem duvidar do mandamento do Senhor, que é o quê? Se o mandamento dos apóstolos é ensinar, o mandamento da igreja é aprender. Não é óbvio, não? Querem duvidar da intenção do Senhor e querem crescer sem Deus. Deixa isso na tela, por favor, essas 3 coisas, até eu falar o próximo ponto. Então, veja bem, por exemplo, aqui na escola, na igreja, nós temos uma escola. Tem 6 cursos maravilhosos para você fazer. Mas quando eu venho aqui e falo com você, querido, faça o curso da classe Nova Criatura. Faça o curso Família Cristã. Faça, é uma bênção para você. Família Cristã vai te ensinar princípios da palavra, de como você começar um relacionamento, você que é solteiro, como você ter um relacionamento cristão para você que é solteiro, como você se casa, você que é casado, como ser uma boa esposa, como ser um bom marido, a direção de Deus para você conseguir ser uma esposa à luz da palavra de Deus, um marido à luz, como criar seus filhos segundo a vontade de Deus, está lá o curso. Mas Satanás quer plantar na sua cabeça assim, uma ideia diferente. Não, fazer isso não, fazer isso não. Rapaz, na hora de ter problema, eu ligo para o pastor resolve. Marca o aconselhamento. Está entendendo? Satanás quer fazer você duvidar que o mandamento do Senhor funciona. Eu quero te dizer, o mandamento do Senhor funciona. A palavra lava, a palavra purifica. Você está entendendo? A Bíblia diz que nós podemos ser transformados através da renovação do nosso entendimento. Irmãos, eu estou na igreja há 40 anos. Estou pastoreando há 20 anos. Não é por profecia nem por revelação, não. Eu olho para uma pessoa e eu já sei quem ela vai ser daqui 2 anos. Qualquer pessoa que se submeta ao ensino da palavra, que se dedique a aprender a palavra, eu já sei, essa pessoa vai ser transformada, essa pessoa vai ser diferente, essa pessoa vai crescer, essa pessoa vai se fortalecer, essa pessoa vai ser tremendamente usada por Deus. Mas eu também já sei, tem pessoas que eu olho para elas, eu falo, daqui 2 anos vai estar pior do que hoje. Entendeu? Irmão, você não come uma vez por semana, você não bebe água uma vez por semana, você não trabalha uma vez por semana, você que faz academia, você não vai na academia uma vez por semana, e você quer crescer em Deus indo no culto uma vez por semana? Alguém grita assim, fala Deus! Entendeu? Nós temos que ter fome e sede de aprender de Deus. Pastor, eu tenho dificuldade de ser constante na minha vida com Deus. Tem um curso inteiro chamado Vida Devocional, vai lá. Pastor, eu já tentei ganhar meus amigos para Jesus, mas não estou conseguindo. Tem um curso inteiro chamado Ide e Fazer Discípulos, vai lá. Pastor, eu tenho um pouco de dificuldade de honrar meu pai, de obedecer meus pais. Na verdade, eu tenho dificuldade de obedecer qualquer tipo de liderança, até no meu trabalho. Tem um curso inteiro chamado Autoridade Espiritual e Submissão, vai lá. Está tudo aí para você, mas Satanás quer fazer, sabe o quê? Despertar em você um desejo de crescer sem Deus. Não, rapaz, vai dar certo, eu dou certo, vai dar certo, vai dar certo. Hashtag vai dar certo. Né? Vai dar certo, vai dar certo. Aí já eu estou vendo, dando certo, o divórcio está dando certo.
As brigas no casamento estão dando certo. O marido que passa um mês sem encostar na esposa está dando certo. Vai dar certo. Eu estou sendo bem direto e bem intencional para você entender que nós precisamos hoje não apenas ficar chorando, mas nós precisamos tomar uma decisão. Fala comigo, decisão. Irmãos, nós precisamos tomar uma decisão. Você quer viver a vontade de Deus? Nós precisamos decidir obedecer a palavra de Deus, decidir nos dedicar. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. Você não vai acordar querendo fazer essas coisas todo dia, não. Mas você tem que decidir, porque se você não decidir o que vai fazer, o diabo decide para você. Pastor Eibe sempre fala uma frase que eu gosto muito de repetir, que é isso aqui, ó. Pegue o seu arco, mire em nada, e você vai acertar em cheio. Mire em nada e você vai acertar em cheio. Ou seja, se você não tiver um alvo, é lá que você vai chegar. Lá onde? Em lugar nenhum. Entendeu? Então, fala comigo, decisão. Quero te dar algumas frases aqui hoje para te ajudar a decidir andar em obediência à palavra de Deus. Número 1. Definir um objetivo claro. Olha bem, mesmo que a tarefa não seja considerada essencial, pode haver uma razão pela qual é importante realizá-la. Definir um objetivo claro para a tarefa e entender como ela pode ajudar a alcançar objetivos maiores pode ajudar a aumentar a motivação. Então, veja bem, tem tarefa que é chata de fazer, mas porque você quer aquele resultado, você está entendendo? Então, você vai fazer. Então, por exemplo, eu passei dos 40. Eu quero viver 120. Não é assim? Então, eu já tenho determinado o que eu não como e o que eu não bebo. Entendeu? Eu já não sei quantos anos tem que eu não como nada que tenha açúcar. Anos e anos. Quantos anos tem que eu não bebo refrigerante? Quantos anos tem que eu não bebo suco de fruta puro? Por exemplo, laranja espremido. Não bebo. Se eu beber um suco, ele vai ter 10% do suco e 90% de água. É assim minha decisão. Hoje eu passei o dia quase todo orando, lendo a Bíblia e adorando, né, com alguns poucos intervalos. Mas antes de vir para cá, sabe o que eu estava fazendo? Levantando peso. Fazendo exercício, musculação na minha casa. Pensa numa delícia. 4 horas da tarde, o sol rachando. E eu lá com 2 halteres de 20 quilos, fazendo. Tarefa horrível, mas eu tenho que viver 120 anos, que tem muito trabalho para eu fazer na terra. Então eu quero ter saúde e disposição para trabalhar. Então a tarefa é ruim, mas eu olho que essa tarefa chata e difícil vai me ajudar a alcançar objetivos maiores. E eu estou aqui pensando nos meus objetivos. Vou viver 120 anos. Você está entendendo? Número 2. Criar um plano detalhado para realizar a tarefa, definindo prazos e passos específicos, pode ajudar a manter o foco e comprometer-se com o processo. Então, você tem que criar um plano. Você quer conhecer o Senhor? Quer conhecer a palavra do Senhor? Por onde que começa? Por onde começa? Então, tenha um plano, entendeu? Tenha um plano diário, um plano semanal, um plano mensal, um plano anual. Entendeu? Quem aqui já fez classe Nova Criatura? Quem já fez? Levanta a mão, balança assim. Muito bem, baixa a mão. Quem aqui já fez todos os cursos, os 6 cursos da escola? Levanta a mão. Parabéns para vocês. Você não fez? Coloca como plano, meta para você agora. Você vai fazer. Entendeu? Eu vou ter um tempo de oração todo dia. Você coloca lá, nem que seja, meu irmão, 10 minutos, 15 minutos, mas todo dia eu vou ficar aqueles 10 minutos na presença de Deus. Eu vou ler a Bíblia todo dia, não importa, faça chuva, faça sol. Se eu acordar com o olho doendo, eu leio só com o outro. Se os 2 olhos estiverem doendo, eu coloco um áudio. Todo dia eu vou me expor à palavra de Deus. Você faz um plano de leitura, começa pelo Novo Testamento. É um plano, entendeu? Eu vou começar a fazer classe Nova Criatura. Por exemplo, se você determinar agora
a fazer todos os cursos da igreja, até a metade do segundo semestre você termina todos. Entendeu? Talvez você está se orgulhando e falando assim, eu já fiz. Você lembra? Posso te chamar para dar aula? Porque não é fazer para bater o cartão, é fazer por fome, por paixão, por fome, por sede, por conhecer ao Senhor. 3, encontre uma fonte de motivação. Pode ser útil encontrar uma fonte de motivação que ajude a manter compromisso com a tarefa. O que te motiva? Encontre uma fonte de motivação e vai em frente com as suas tarefas. Amém? Então, essa palavra que eu coloquei para você agora é muito importante, decisão. Amém? Repita comigo assim com fé. Eu estou decidido a servir ao Senhor, a crescer no Senhor, a conhecer o Senhor, a servir ao Senhor. Muito bem, agora que você já sabe o que eu falei, aí eu vou pedir para você repetir de novo agora, como quem está decidido. Fala comigo, eu estou decidido a conhecer o Senhor, a crescer no Senhor, a servir o Senhor. Muito bem, aí para essa decisão você vai precisar de uma outra palavra, que é a palavra disciplina. Fala, disciplina. Irmãos, eu gostei demais disso que eu vou falar com você aqui, ó. Presta atenção. Só quem tem disciplina é realmente livre na vida. Talvez se eu falar projetando é melhor para você, né? Só quem tem disciplina é realmente livre na vida. Como assim, pastor? Vou te explicar. O indisciplinado é escravo. Como assim, pastor? Vou continuar te explicando. Ele é escravo do próprio humor, das emoções, dos desejos. O indisciplinado, ele é escravo do próprio humor. Ele determina hoje que amanhã vai fazer tal coisa. Amanhã ele não está sentindo vontade, aí ele não faz. Ah, eu ia fazer, mas acordei e estou na bad. Aí não faz. Só os disciplinados são realmente livres. Você está entendendo? Se eu te falasse como eu estou aqui agora, fisicamente, como eu estou me sentindo, você ia falar, pastor, se eu devia estar em casa, deitado, se eu não devia estar pregando. Pois é, eu estou sentindo exatamente como eu estou me sentindo aqui agora, já tem um mês. Né, uns problemas de saúde que incomodam demais. Mas quem tem disciplina é livre. Você não pode ser escravo do que acontece, senão o diabo vai manipular você. Eu sempre falo essa frase, não deixe o diabo descobrir o que te para. Entendeu? Tem gente que vai falar, se eu tiver com dor de cabeça, eu não vou. Pode esperar, toda vez que você quiser ir, a dor de cabeça vem primeiro. Se eu tiver com cólica, eu não vou. Pode ter certeza, toda hora que você falar que vai, a cólica vem primeiro. Mas se você tem como foco, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, você vai estar pronto para correr a corrida, com dor, sem dor, feliz, triste, com muito, com pouco, porque você é determinado a servir ao Senhor em qualquer situação. Agora, como ter disciplina e foco na vida com Deus? Eu quero te dar algumas dicas, tá certo? Como, pastor, que eu consigo ter disciplina e foco na vida com Deus? Número 1, liste as prioridades. Você tem que ter uma lista das suas prioridades. Deus é prioridade para você? É? Então, conhecer a Deus é prioridade? Então, isso inclui orar? Então, tem que estar lá na sua lista de prioridades. Ler a palavra? Praticar a palavra. Porque ler e não praticar é casa sobre a areia. O importante é ler e praticar, e é casa sobre a rocha. Entendeu? Então, liste as prioridades. Conhecer o Senhor é prioridade para você? Como é que você prova isso? Como você prova que conhecer ao Senhor é prioridade para você? Olha isso aqui que eu vou ler para você. Ó. A palavra disciplina e a palavra discipulado têm origem comum na palavra latina discípulos, que significa aprendiz ou seguidor.
A disciplina revela o que mais amamos, porque quando nos dedicamos a algo com disciplina, estamos demonstrando um comprometimento profundo com aquilo. Quando amamos algo ou alguém, estamos dispostos a investir tempo, energia e esforço para alcançar os nossos objetivos. A disciplina é o meio pelo qual essa dedicação se manifesta e se torna tangível. Você ama o Senhor? É a disciplina que vai mostrar isso. Entendeu? É você ser disciplinado, você está ali fazendo o que tem que ser feito. Então, número 1, liste as prioridades. Número 2, faça uma tarefa por vez. Fica querendo fazer tudo de uma vez, não. Uma tarefa por vez. Você só pode fazer isso? Faça só isso. Tá certo? Número 3, elimine ou diminua as distrações. Aquilo que te rouba, meu filho, ou você diminui ou você elimina. Pastor, eu não posso eliminar isso porque eu preciso digitar. Então, diminui. Elimine ou diminua as distrações. Número 4, tenha descanso adequado. Você não descansar adequadamente, no outro dia você não é ninguém, não é verdade? Pois é. Número 5, mantenha seu ambiente organizado. Número 6, tenha metas claras com prazos suficientes. Tenha uma meta clara. Se você não tiver uma meta clara, você não vai chegar a lugar nenhum. Quem que quer conhecer mais o Senhor? Eu perguntei aqui agora há pouco, quem aqui já fez todos os cursos? Pois é, quem aqui não levantou a mão, mas queria ter levantado porque você queria ter feito todos os cursos? Levanta a mão aí. Pois é, como é que você faz? Sai daqui, faz a matrícula e vai fazer os cursos. Tem uma meta clara. Você está entendendo? Todo sábado você vem para o culto aqui 7h30, ou você vem para o culto domingo às 18 horas, ou para o culto sábado 5 horas da tarde. Todo sábado, 5h40, tem todos os cursos disponíveis. Todo domingo, 1 hora antes do culto, ou seja, às 5 da tarde, tem todos os cursos disponíveis. Todo domingo, 10 minutos após o culto, os cursos estão disponíveis. Toda segunda-feira, a partir de 6h30 da tarde, tem todos os cursos disponíveis aqui. Estabeleça suas metas e vai para cima. Entendeu? Se você determina isso hoje, no meio do segundo semestre, você acabou todos os cursos. Agora, fazer para fazer? Não, fazer porque eu quero conhecer ao Senhor. Amém? Por isso é importante o número 7. Saiba a importância das suas metas. Por que você quer fazer um curso? Para dizer que fez? Não. Você quer conhecer ao Senhor. Você quer saber para ensinar. Você quer ter para dar. Você quer fazer a diferença na sua geração. Você está entendendo? E 8, e o último, comemore suas conquistas. Entendeu? Comemore suas conquistas. Se você determina hoje, olha, todo dia eu vou ter meu tempo de oração com Deus. Talvez vai ser pequeno, se você não tem esse costume ainda. Talvez você vai colocar assim, vai ser 15 minutos. Talvez você fale, pastor, 15 minutos é muito pouco. Mas se não está tendo nem os 15, então começa dos 15. 15 minutos. Conseguiu uma semana? Comemora, cara. Entendeu? Rapaz, eu estou aqui uma semana, Senhor, eu estou tão feliz. Vamos comer um bolo de chocolate nós dois. Comemora. Mas eu quero te dizer, se você tem andado em desobediência, hoje é dia de você tomar decisão e ter a determinação de ter disciplina para fazer o que tem que ser feito. É aqui que a gente separa os homens dos meninos. Os amém fica pouquinho, rapaz. As pessoas gostam, às vezes, de ser enganadas, querido. Não goste, não. Entendeu? Aquelas coisas, estende a sua mão, eu vou te abençoar, e todas as... Não é o caminho. O Senhor nos deu o caminho. Você está pronto? Então fica de pé no seu lugar onde você está. Eu quero fazer uma declaração de fé com você. O que vai fazer a diferença é você sair daqui hoje decidido a servir ao Senhor com intensidade.
a buscar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, toda a sua força, toda a sua alma, toda a sua força, a buscar o reino de Deus sobre a sua vida em primeiro lugar, a sua justiça em primeiro lugar. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai crescer. Eu gosto muito de dar esse exemplo aqui. Presta atenção. Muitos pais têm filhos na escola. E eles ficam reclamando assim: pastor, meus filhos só tiram nota ruim, pastor, não sei mais o que eu faço. Qual que é a idade do seu filho? 7 anos. Mas pastor, ele só tira nota ruim, as notas dele é 2, 3, 2, 3. Né? Sabe o que acontece? Às vezes os meninos, eles só é falado para eles assim: ó, você tem que tirar nota boa, viu? Tem que tirar nota boa, tem que estudar para tirar nota boa, porque tem que tirar nota boa. O menino nem sabe o que significa nota boa para quê? Sabe o que eu sempre falei para os meus filhos? E você olha o boletim dos meus filhos, é assim, ó, 10, 10, 10, 10, 10, 9.8, 9.7, 10, 10, 9.5, 10. Tá certo? Mas sabe o que eu falo com eles? Desde que eles são pequenininhos, eu chamo eles, abaixo, olho nos olhos dele e falo assim: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Se você aprender a matéria e tirar 10 na prova, porque você aprendeu a matéria, quando você crescer, porque você aprendeu a matéria e tirou 10, você vai poder construir uma armadura do homem de ferro e voar. Você vai saber fazer os cálculos para construir um foguete e você vai poder ir para o espaço, cara. Você vai poder construir avião, aeronaves. Você vai poder construir o que você quiser se você aprender a matéria. Eu não estou falando com você para tirar 10, para ter um 10, querido. Eu estou falando que Deus quer fazer você voar. Mas para Deus fazer você voar, primeiro você tem que aprender. Para você construir uma coisa poderosa no reino, para você voar alto e longe, Deus está falando, você tem que aprender. Entendeu? Vai ser fácil não. Mas na hora que o diabo vê você com aquela armadura, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, as sandálias com a preparação do evangelho da paz. O homem de ferro fica com inveja de ti, porque você vai voar alto. Amém? Segura na mão da pessoa que está do seu lado e nós vamos fazer essa declaração de fé. A Bíblia diz: eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então nós cremos e vamos falar. Amém? Segura forte aí na mão dessa pessoa do seu lado. Repita comigo assim: Senhor Deus, hoje eu ouço a tua palavra. E que o meu arrependimento não sejam apenas emoções, mas eu declaro que eu não vou andar em desobediência. Eu não vou cair na tentação que Eva caiu. Eu vou crer no seu mandamento. Eu vou crer na sua intenção. E eu vou crescer com o Senhor. Hoje eu determino, com fé, eu tomo a decisão de te servir e de te conhecer. E eu determino que eu serei disciplinado, que o Senhor estará na minha agenda em primeiro lugar, e eu vou te conhecer e te servir e me tornar forte para a glória do teu nome. E com os meus irmãos eu não serei apenas unido, mas eu serei um contigo e com os meus irmãos, para que o mundo saiba e para que o mundo conheça. Eu declaro com fé que isso vai acontecer, já é uma realidade na minha vida, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, querido. Você pode aplaudir ao Senhor forte. E as nossas vidas vão crescer e nós vamos voar alto para a glória de Deus. Amém.